Sempre elegante. Tudo bem, Pondé? Pô, obrigado por você ter vindo, ó, dividir aqui o conhecimento com a gente. Convite. E aqui pra vocês, olha só, isso aqui saiu agora. Foi. Saiu agora, ó. Já tá quente. Você já pode mandar agora, provavelmente mais um best-seller do Pondé, Luiz Felipe Pondé. Por que a guerra? Pergunta do Einstein, resposta do Freud e o comentário do Pondé. Por que a humanidade insiste em repetir a guerra mesmo depois de conhecer seus horrores? É o que a gente fala, né? Por exemplo, a Segunda Guerra foi uma carnificina, né? O mundo inteiro. A Segunda Guerra o cara lutou na selva, na geleira. Na praia. Na Europa. Na casinha de safira. Não é? Foi uma coisa no Oriente, no Ocidente, no Pacífico. E morreu muita gente, 50, 60 milhões, e agora a gente está vendo a guerra voltar. Por que, Pondé? Ó, que pergunta, hein? Nossa, por quê? Por quê? Essa é a pergunta do segundos. Einstein. É. Então, o que você falou até parecia o discurso do Churchill, né? Lutaremos nas praias, nos asvios das terras. Parece o discurso dele. Então, essa pergunta o Einstein faz ao Freud em 1932. Quer dizer, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, quando eles falam de guerra, eles estão na memória recente a Primeira Guerra, que já foi um massacre, não igual à Segunda, mas foi um puta do massacre. E aí o Einstein pergunta assim, por que a guerra? A gente desenvolve ciência e usa a ciência para fazer bomba, avião, né? Já na Primeira. A gente é racional e por que a gente continua se matando? O Einstein tem uma pegada assim, quando você lê na carta, parece uma coisa meio iluminista, sabe? Aquela expectativa da melhoria histórica. Aí vem o Freud, sendo Freud, né? E diz assim, olha, a gente tem um instinto de destruição, conhecida a pulsão de morte aqui no Brasil, né? A gente tem um instinto de destruição, esse instinto faz parte da condição humana, é necessária para a vida, ele alimenta a moral em nós, isso é interessante do Freud, hein? A moral faz a gente sofrer. Então a gente tem que pôr para fora um pouco disso daí, e isso é violento muitas vezes. Então, o que o Freud diz basicamente é o seguinte, Emílio. Existe em nós um homem primevo, como ele gostava de falar, né? Ou pré-histórico. E esse homem, ele é mais perene, mais resiste muito mais ao tempo do que o homem civilizado. O homem civilizado se perde, desmancha o mecanismo civilizador. E o homem pré-histórico está sempre lá dentro, pronto para atacar. Quer dizer, por mais que a gente tenha tecnologia, sempre tem um homem apertando o botão ali, né? E ele pode apertar para cair bomba, assim como ele pode apertar para fazer um exame de imagem e salvar uma vida. Exato. Né? É a característica de toda a tecnologia. E sempre, desde a Grécia, né? Do Prometeu acorrentado lá, do Ésquilo, da tragédia, já tem essa pergunta. Quer dizer, os homens podem aprender o segredo do fogo, que significa técnica. Ele vai tocar fogo no mundo? Ele não devia ter o segredo do fogo? E nós estamos aí, a gente pisa na jaca mesmo. É. O homem é danado, né? É legal isso aí, né? Porque você pensar bem, se você pensar, é isso mesmo. Opa. É isso mesmo. É assim que é o negócio. Tem um outro pensamento. Pô, legal também. esse livro, hein? Tem um outro Esse pensamento, livro, Pondé. E tem a relação com a morte, ó. Tem tudo que é tudo que é isso que a gente tá. E eles falam, outro dia eu tava vendo alguém falando que ele fala o seguinte, que o mundo, que nós estamos num nó cego, que ninguém consegue mais desatar esse nó que nós chegamos agora. Será que vai ser outra carnificina? Porque a Segunda Guerra foi nos Estados Unidos, que ficou 10 anos sem um crime nas cidades. Então, não dá para prever, né? Assim, a Europa, que foi a matriz dessas duas grandes carnificinas, ela de fato, depois de duas guerras e todas as guerras que teve no 19, ela sossegou nos últimos tempos. Né? Os europeus vendem a mãe, mas não vão para a guerra. Sim. Né? Sim. Então ali, aquele núcleo, ele está meio esfriado, é difícil imaginar. Nem o Putin, porque o Putin não tem soldado, não tem jovem, né? Não tem bomba atômica, mas não pode jogar. Né? Então fica nessa coisa empatada com a Ucrânia. Você tem alguns núcleos. O Oriente Médio é sempre explosivo, mas
Não acredito que imediatamente ele produza uma guerra mundial, apesar que tem carnificina, mas um número menor, é sempre trágica. Existe a eterna tensão de se Estados Unidos e China vão entrar em guerra, mas eu e muita gente suspeita que, por agora, não parece ser o interesse da China nem dos Estados Unidos. Então, uma carnificina mundial, aparentemente, parece que não está no horizonte. Sim, mas existe um interesse. Vou dar uma resposta para o seu livro. Porque os Você vai homens... comentar, vou colocar Zuzu palpita. Resposta ruiva. Einstein pergunta, Freud responde, Pondé comenta e Zuzu palpita. Freud e Zuckerman, todos da hebraica. O que se diz da guerra? Só tem judeu aí. Só tem judeu circuncisado. O que se diz da guerra? Que toda guerra precisa de um líder. E o líder precisa vender o medo. A gente quer um Donald Trump que vai salvar a gente do Irã. A gente quer um Xi Jinping que vai brigar com a Rússia. Por que a gente depende de um líder e o que o líder é tão importante para a guerra? Olha, é muito provável que se a gente for até a pré-história, quando rolava uns pau entre os bandos, sempre tem líder no meio. O líder existe para o bem e para o mal, né? Perfeito. Porque a humanidade, quando se agrupa, essa história de coletivo, que todo mundo se entende e tal, só serve para a arte. Porque se meter dinheiro no meio, já deu pau. Exatamente. Isso aí. Já deu pau, né? Só pra arte pobre. Tipo assim. Não adianta artista Isso aí, rico, se não. for artista rico, já não quer. Não dá né? certo. Então, assim, líder sempre tem que ter o meio. Agora, sem dúvida nenhuma que o medo, como afeto triste, como se fala em filosofia, ele está presente. O Hobbes já falava disso, né? O que faz a gente estabelecer um contrato social que alguém manda em nós? Em troca desse alguém evitar que a gente se mate entre nós. Isso. Né? E aí a coisa fique calma. Agora, de vez em quando, a religião já se alimentou do medo, como falava Epicuro, como falava Spinoza. Então, o medo é uma commodity política. E política significa violência, poder, né? E nesse pacote, quer dizer, se você tem um líder beligerante, como o Trump parece ser, né? Então você tem mais chance de talvez você causar problemas. Mas por outro lado, né? O fato é que você tinha o von Clausewitz, que dizia que a guerra é a política por outros modos. Quer dizer, o fato é que ao longo da história você teve situações de guerra, retomando o que o Emílio falava, o caso da Segunda Guerra. A Inglaterra, na Segunda Guerra, não queria entrar na guerra nem a pau. Eu digo, grande parte do governo, grande parte da população. Hitler estava engolindo a Europa continental inteira, né? Isso. Mas não queria entrar. O Churchill teve que fazer um esforço danado para dizer, a gente não pode negociar com esse cara, porque esse cara é um líder assassino, como de fato se revelou. E é interessante porque teve uma campanha na época em que entregaram penas de galinha branca, as que eu vi eram sempre brancas, e as mulheres entregavam para homens em idade de alistamento que estavam na Inglaterra. O que era esse ato? Toma, você é um covarde. Cara, você não está defendendo. Você não está defendendo o nosso país. E a mulher dando é um símbolo muito forte. Senhora, a ideia é essa, né? Sim. A ideia é essa. Então, às vezes, em determinadas situações, certos grupos, povos entram em guerra porque, às vezes, não tem o que fazer. A ideia de que sempre será possível negociar, que é o melhor, pelo menos historicamente não fica de pé. Em alguns momentos, as pessoas acabam tendo que ir para a guerra mesmo. Mas hoje em dia já não tem mais a mesma... Eu tava vendo uns moleques lá que foram lá pro Pacífico, tá vendo um documentário aí sobre guerra. Porra, molecada de 18, 20 anos que foi lá pro Pacífico, foram pra morrer. Na Segunda Guerra? Nossa, não, Midway, foi pra morrer. Midway foi pra morrer, 18 anos. Eles nos aviões, sorrindo, né? Parecia que ele tava indo numa aventura. Vamos fazer uma aventura agora. E os pais dando tchau pros filhos, indo no trem, né? E tudo indo pra morte. Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm mais essa... Tá muito individual, né?
Hoje não tem mais Depende Israel. da região, né? Hã? Depende do lugar. Oriente Médio, os caras Oriente Médio continuam você pode pagando ter pau. virgem, você pode, né? Você tem uma. Depende da promessa. Né? Sim. Em Israel, por eu exemplo, se você não for para guerra, se você for para guerra, não, antes disso. Se você não servir o exército, você fica marcado. Não, mas Israel foi o 7 de outubro. Não, Aquilo mas lá- antes já era assim. Antes. Ah, sim. É muito culturalmente. tempo, Não, eu assim. digo essa guerra aí, essa Sim. guerra foi o 7 de outubro. claro que foi. É que ninguém fala mais do 7 de outubro. Não é fala. como Era. se não tivesse Exato. Não teve Pô, o massacre. Saiu agora uma documentação do 7 de outubro. É a coisa mais horrorosa. Crueldade. A Eu vi alguns crueldade, vídeos a na crueldade, época, a crueldade daquele negócio, que é aquilo que você está falando, né? Que é o homem, né? É capaz de fazer todo tipo de violência. No caso do 7 de outubro, é chocante para quem viu alguns dos documentos e vídeos. Eu vi alguns deles ainda em 24, né? Na sequência de 23 em Israel. Você vê gente tomando Coca-Cola na casa do cara que acabou de matar, dando risada dos filhos, Com o a cara que está criança no chorando, impressionante. cortando cabeça de soldado, atirando em cachorro. Muito. Né? Quer dizer, puxando mulher pelo cabelo. Agora, isso desapareceu porque a gente sabe que tem um antissemitismo no ar aí, né? Sempre Exato. teve. Ô Pondé, em relação à Segunda Guerra Mundial, a gente, pelo menos eu sempre pensava quando era pequeno, falava assim, é impossível isso acontecer de novo, porque teoricamente o ser humano aprendeu com a história. E aí, hoje com a internet, a gente pensa, pô, se tivesse uma cena da Segunda Guerra Mundial exposta na internet, seja em qualquer rede social, todo mundo ia repudiar. E hoje a gente vê que parece que não é tão difícil, né? Isso aí se repetir, que muita gente acaba comemorando essas coisas explicitamente. Uma coisa era você comemorar ali, na Segunda Guerra Mundial, se você fosse ali do outro time, você comemorar. Agora, hoje a pessoa, ao invés de comemorar na cara, ela faz questão de mostrar na rede social, olha, eu estou comemorando isso. Por exemplo, o que aconteceu em Israel. Ah, sim, muita gente, né? E justificando. É guerra contra a colonização, né? É o combate ao imperialismo. No caso do 7 de outubro, foi muito esse discurso. Agora, da Segunda Guerra, eu queria voltar a uma coisa que o Emílio falou, porque eu acho que é importante, quando você citou o caso de Midway, da imagem dos jovens indo para a guerra, eu acho que grande parte hoje, pelo menos se a gente falar de Estados Unidos, o Brasil nunca esteve envolvido numa guerra dessa dimensão, né? Guerra do Paraguai e tal, mas não dessa dimensão. Europa, de fato, há uma mudança de humor mesmo. Acho que seria difícil imaginar hoje jovens, meninos de 18, 19 anos, mesmo os pais, investindo na ideia de que se você vai para a guerra, é honra. Entende? Você está mostrando que você tem vergonha na cara, que você não tem medo. E aí me lembra aquela lenda urbana sobre a Grécia, que é uma lenda urbana, assim, que o pai preferia ver o filho voltar morto no seu escudo, sendo carregado pelos companheiros de batalha, do que vê-lo voltar com o capacete na mão, embaixo do braço, chorando de medo. Essa é essa mentalidade guerreira. É claro, a gente tem sempre que pontuar, né, Emílio? Hoje em dia, toda vez que você desenvolve um pensamento, alguém acha que você é Palmeiras, o Corinthians. É binário, né? O princípio do Império Japonês era esse, né? Você nunca se render. A honra. Você nunca pode se render. A rendição é a maior vergonha. Isso foi o Império Japonês. né? Melhor morrer. Melhor morrer. Do que se render. imperador. Né? Isso deu um trabalho aos americanos terrível. Sim. Aliás, os americanos usaram isso, inclusive, como um dos argumentos para usar a bomba atômica. Sim. Que a guerra ia se esticar. Ia morrer muita gente, custar muito caro. Saiu umas baratas. Pondé, Ó, Você falou- olha aqui, ó. Deixa eu só um segundinho, deixa eu só mostrar aqui, ó. Porque isso aqui, porra, entra lá, ó. Já nas livrarias aí você pode comprar, ó. Luiz Felipe Pondé, Por que a Guerra? Que a gente está falando tanto em guerra, e aí você vai ter a visão aqui do Einstein, do Freud e do Pondé. Muito interessante para você aí. Nas redes sociais você tem aí, tá acompanhando na tela o Instagram do Pondé, mas esse você pode comprar no... Tem o Submarino ainda?
Nossa. Existe. Que não, acho Não que tá existe na... mais Acabou submarino. submarino? Não sei. É uma boa Tem pergunta. submarino? Deve estar na Amazon. Vou ver agora. Cai, eu não sei, acho que Não sim, sei, mas não não acho será que que não. existe? Ninguém mais fala. Não, então, ontem eu tava lembrando, porque eu tava lembrando. Cara, Mercado saudosista, Livre, pô. Não, é um clássico, o submarino. Não, sim. virou Americanas. É Americanas? Dado pelas americanas. Pô, submarino tentou, né? É verdade, né? Afundou. Mas é maior. Pena, Tem aí os milionários. nas livrarias aí que você pode comprar. Eu vou fazer um break na nossa rede de rádio. O Pondé tá no @LF_Pondé. E o livro é Por que a Guerra? Vai lá, Reginaldinho. Continuamos. Eu queria fazer a Vai lá. pergunta que você falou agora há pouco, que o antissemitismo está no ar. E eu queria ver a sua visão. Quanto é antissemitismo real e quanto é babaquice, que a gente vê muita gente. A gente vê aqui na Paulista uns bocó, camisa de Hamas. Só que a gente vê no final das contas que são gente que é ligada a determinados grupos políticos aí, né? Então, assim, quanto que é antissemitismo real e quanto que é idiota que segue ideologia de partidos aí que acha que é muito bacana, porque é anti-imperialista e é porque os Estados Unidos apoia, então acaba não sendo com judeu mesmo. O que você vê nessa balança aí? Entendi. Não, eu acho que sem dúvida tem esse elemento de que é sempre assim, se os Estados Unidos estão a favor, eu sou contra. Exato. Gente que acha os Estados Unidos o país mais arrogante do mundo, né? Isso é meio babaca mesmo, porque grandes poderes políticos sempre foram arrogantes. Os Estados Unidos, na realidade, é bem menos. Se você pensar em Roma, se você pensar em Atenas, menos no sentido que os Estados Unidos, ele tem sempre, como diz aquele historiador Neil Ferguson, os Estados Unidos é um império envergonhado. Ele não consegue nunca exercer a vocação, por ser a maior potência do mundo, de realizar o império. Então, eu acho que tem muita babaquice, que, pelo que eu entendi, está relacionando a babaquice a alguém que se veste de antissemita, porque na realidade é contra os Estados Unidos. Exato. Agora, do ponto de vista do que a comunidade judaica percebeu nesses anos, desde 7 de outubro, é que apareceu, ainda que associado, como nas universidades americanas, à esquerda anticolonial, né, ao discurso decolonial, como está na moda se falar, apareceu uma fúria com relação a Israel que foi interpretado como a manifestação de antissemitismo, quando aparentemente ele havia diminuído de impacto, desaparecido da mídia, das redes sociais, desde que elas existem, entendeu? Então eu acho que há esse elemento que você falou de babaquice, no sentido de que nem... porque um monte de gente não sabe nem onde está o mapa, não sabe nada da história, né? Mas, no entanto, partiu para cima, que Israel tem que acabar. É o único Estado judeu, minúsculo, cercado por Estados árabes, e justamente ele tem que acabar. Então, muitos da comunidade judaica leram isso como, olha, esse antissemitismo um tanto atávico que existe no Ocidente, né? De repente, ele pegou carona nisso daí e começou a se manifestar. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que escrevem sobre o assunto, não só na comunidade judaica brasileira, que entendem que está arrefecendo um pouco essa onda. Sim, é que no Brasil vai no bando, mas você pega na Europa, o crescimento do antissemitismo é exponencial. Já antes, né? Já antes. Na França, né? A França é uma coisa muito antissemita. Tem cara que tanto não pode... que muitos judeus franceses foram para Israel. Exato, estão saindo de lá. Por que você acha que tem antissemitismo? Além de guerra, além de discurso que tem de Hamas, aonde que você acha que está a raiz desse ódio? Olha, eu suspeito que o antissemitismo, eu vou andar de moderno. De frente para trás. Moderno. Eu vou andar de frente para trás. É assim, o antissemitismo atual, ele está muito ligado a Israel e a ideia de que você até aceita um judeu inteligente e rico, mas que pode matar, não. Entendi. Certo? Sim. Porque Israel é o judeu que, se você mexer com ele, ele joga 10 bombas na sua cabeça. Isso aí. Isso é um evento novo na história, né? Principalmente na história do mundo cristão, quer dizer, do calendário cristão para cá, não necessariamente o mundo cristão. Agora, são muitas hipóteses, né? Uma das hipóteses é de que
O cristianismo, na origem, depois que se transformou no poderio da Igreja Católica, trabalhou bastante a imagem de que os judeus tinham matado Cristo, que os judeus eram um povo que comia criancinha, né? Nas suas festas judaicas, isso dentro da Europa, já dentro da Idade Média, da Idade Moderna. Criança no forno para fazer matzá. É isso mesmo, botar no forno fazer matzá. Associado esse judeu a esse antissemitismo de base religiosa, você também, à medida que os judeus foi surgindo o capitalismo, e muitos judeus foram se destacando na atividade comercial, muitos judeus foram ficando ricos, também surgiu a ideia, porque inclusive o judeu não podia ter terra na Idade Média. Né? Então o judeu era aquele do burgo, o burguês, né? O cara que ficava vendendo coisa ali na feira. Mercantilista, né? O sujeito que só é o mercador, né? Que nem o Mercador de Veneza do Shakespeare. É isso aí. Então, assim, tem um filme que aí esse judeu, ele começou a ser a imagem do banqueiro, do milionário. Dos juros. Dos juros. Do ele emprestava a juros, isso aí. E aí foi você o que o tem um Hitler pacote. usou também, né? Porque o Hitler, tempo todo. o Hitler ele usou isso aí porque ele era a terceira via, né? Ele era a terceira via, porque ele pegou o judeu rico e falou: não, nós estamos ferrados. A Alemanha quebrada, né? Nós estamos ferrados por causa do judeu lá da Bolsa, que quebrou a gente, está roubando a gente nos juros, e o comunista. O judeu era capitalista e comunista ao mesmo tempo. Aliás, na propaganda tem a foto dos dois. Ele era capitalista e comunista ao mesmo tempo. E aí ele falou: é nós contra ele. É nós contra esses caras. Vambora. E aí a propaganda nazista que foi muito eficaz, né? Sim, desumanizava o judeu, né? Essa coisa que o judeu parecia rato, né? Barata. Então você tem que fazer um processo de desumanização para conseguir levar aquilo que na realidade foi uma indústria, né? O caso do Holocausto foi uma indústria. Foi só matança de guerra, foi uma indústria. Ô, Pondé, desculpa girar um pouquinho. E também tem uma, né? Tem prêmio Nobel. Quantos tem? Tem pouquíssimos. 300 e poucos prêmios Nobel. Perto da comunidade, né? Que é dos judeus com a população. 20%, uma coisa assim. muito a alto. porcentagem. Só o Sami que é meio. Não é muito querido. fraco, Não, Genro do Datena. Datenenstein. Ele vai converter agora. O Datena vai usar kippah agora. Deixa o meu menino aí, não vai mexer com ele não, velho. Vai ser gosta muito Datenenstein. Datenenstein. A gente vai pôr o Datena de kippah na hebraica pra jogar pickleball e na sauna. Você vai ver se ele não vai. Vai no Yom Kippur, você vai ter que jejuar com o Datena. Vai ser o Pondé e o Datena no pickleball. Vai pôr ele na cadeira, vai subir na cadeira que ele gosta. Vamos na hebraica. Vamos, vai todo mundo na piscina. Na sauna. Tem pergunta, Albertinha? Eu queria perguntar pro professor aquilo que a gente estava discutindo no começo, que é a questão da... Já que falou do capitalista, né, do banqueiro, a pessoa que tem muitas posses ou tem sucesso na sua área, por que se é uma característica brasileira, a pessoa tem inveja disso aí, um ressentimento, falar, ele conseguiu aquilo ali, porque ele fez algum esquema que eu não descobri. Eu queria saber uma resposta filosófica disso. Olha, acho que antes de tudo ela é histórica, né? Parece sim haver no Brasil um certo preconceito contra rico, né? Contra alguém que tem sucesso profissionalmente. Isso é um problema. A gente estava falando há pouco da parte do antissemitismo que é gerado pelos judeus que enriqueceram trabalhando. Então não acho que esse problema, digamos, grosso modo, com o rico, seja só no Brasil, né? Acho que essa é uma questão que tem a ver com ressentimento humano, inveja. O Aristóteles, você falou de filosofia, agora vamos lá. O Aristóteles, quando está comentando a Constituição Política de Atenas, no sentido de organização, não de papel, né? A Constituição Política de Atenas, ele fala, olha, a oligarquia, que é o governo dos ricos, né? Dos poucos ricos, aristocratas, ela tem uma tendência a trabalhar sempre para si mesma, para defender o que é em seu interesse. A gente sabe disso, né? O sistema democrático, ele propicia a possibilidade de elementos do povo começarem a querer tomar o que era da oligarquia, né? E ele, por inveja, porque vê aquele povo rico lá, então quer tomar, né? Quer tirar. Por isso que ele entende que você precisava dar, eu estou falando do Aristóteles, precisava dar um regime meio misturado, de certa forma, em que ele desse vazão tanto a interesses da elite, quanto interesses daquele povo ateniense livre, não escravo, não estrangeiro, mas que não era parte da elite, né? Então, com isso eu quis dizer que esse problema ele gira já há muito tempo, acho que tem a ver muito com a natureza humana. Agora, aqui no Brasil parece sim haver uma cultura
em que alguém poderia pôr a culpa, como se pôs muitas vezes o catolicismo, né? Pensando a la Weber ao contrário, o protestante está de bem com o capitalismo. O jesuíta? Os católicos que falavam que era usura, era coisa do demônio, juro e tal. E uma diminuição ou uma não valoração de quem trabalha, de quem pensa em dinheiro e pensa em ganhar. Partindo do pressuposto de que elite econômica é sempre elite econômica e defende seus interesses mesmo, não há dúvida que aqui no Brasil a gente parece ter uma coisa meio assim, olha, eu quero que o Lula me salve, eu quero que o Bolsonaro me salve, Papai. eu quero que me dê o dinheiro, eu quero um Estado que cuide de mim, o que normalmente é um tipo de postura que mantém você pobre. Exato. Mantém você. E do ponto de vista de quem alimenta essa postura, é bom que continue assim, porque ele continua alimentando e ganhando voto. É óbvio. Né? Isso parece ser muito comum aqui no Brasil. Mas, de fato, aqui no Brasil, parece haver, em muitas pessoas, uma suspeita de quem trabalhou e ganhou dinheiro é bandido. É verdade. Então, eles falam que, o que a gente estava falando no começo do programa, que o brasileiro, ele perdoa o fracasso, mas não perdoa o sucesso. É uma boa formulação. O fracasso, sempre a gente perdoa o fracassado, mas o cara que faz sucesso nunca é perdoado. O fracasso sempre... é acolhedor. Você gosta do fracasso. Você solidário. Você quer ver o cara ganhando pouco igual você. Você fala, coitado dele. Pô, é tão gostoso o Nelson cuidar. Rodrigues, aquele grande filósofo, entre aspas, grandioso, ele dizia que você vê se uma pessoa de fato é seu amigo, se você tiver sucesso, né? E se ela continuar seu amigo e não ficar querendo destruir você com inveja de você. Né? Por quê? Por isso que ele tirava sarro. Mineiro foi solidário no câncer. Que não era só mineiro, né? Certo. Ele tirava no sarro do Otto Lara, que era mineiro, né? E o engraçado é que a inveja, ela tá sempre no cara mais próximo, né? Por exemplo, você não tem problema do rei Charles ser milionário, dele ter... O cara tá muito longe. O Elon Musk. A gente não tem trilionário, inveja, você fala daí. Pô, ele vai ser trilionário. Mas a gente fala, pô, esse cara é meio esquisito e tal. Mas beleza. Agora, se o teu vizinho Sim. ganhar na loteria... O Sami vai pra Europa, a gente fica morrendo de inveja. A gente torce pro avião não atrasar. Torce pro avião cair. O cara vai pra Croácia no final de semana e fala, filha da mãe. Final de semana Final de semana, bate e volta. O Pondé. Que é perto, Pondé. É perto, né? É bem ali, né? Na Iugoslávia antiga, né? Minhas raízes. Isso é uma característica ruim Minhas nossa. raízes. É uma característica ruim nossa. Mas a gente ri Nós, disso também, né? europeus. A gente tem essa vantagem de rir das coisas A gente, também, né? no Brasil, dizem por aí que se a gente não rir, fica pior, né? Fica mais difícil ainda. Agora, essa coisa da inveja do que é próximo é um fato. Tem até um dito, não é um dito popular, mas uma frase que circula na filosofia que é a seguinte: só ser atraído pelos seus. É isso aí. É isso aí. Só os próximos. É isso aí. Traem você. Muito bem. Pondé, olha, mais uma vez eu vou passar aqui para vocês, porque sempre é legal. Pô, ele é muito legal. É muito legal o papo com o Pondé, sempre é um papo bacana, ele dividindo aqui o conhecimento com a gente aqui, com a nossa audiência de todo o Brasil. E eu recomendo para você agora nas livrarias aqui, ó, o papo é muito legal, tem a carta que o Einstein escreve para o Freud, eu estava dando uma folhada aqui, muito legal esse livro aqui, ó, Por que a Guerra, do Luiz Felipe Pondé, já à venda, provavelmente um dos best-sellers aí. Mais um. Mais um do Pondé. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Pô, é um prazer receber você aqui. É sempre um prazer vir aqui. Pô, obrigado, É Pondé. divertido e sério. É isso aí. Luiz Felipe Pondé conversou com a gente aqui na programação da Jovem Pan em todo o Brasil. Reginaldinho.